Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. A entrevistada de hoje é Joyce Cagliari, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Geologia da Universidade. Olá, professora, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouco da minha tese. Certo, Joyce, e a gente começa falando sobre o título da tua tese, que foi o seguinte: Contexto deposicional e modelagem estratigráfica direta dos depósitos sedimentares eopermianos na jazida de carvão Iruí Central, formação Rio Bonito, Bacia do Paraná. Joyce, então, por que fazer essa pesquisa? Bom, a ideia do tema da pesquisa foi do meu orientador, né? Como a minha formação é em engenharia ambiental, então eu já vinha com uma bagagem um pouco mais forte assim da matemática. E aí a ideia dele era que a gente pudesse ir um pouco mais além do que se faz hoje em dia na área de geologia sedimentar, que seria tentar quantificar os processos, né? E aí para quantificar realmente precisaria de uma bagagem um pouco maior, né, na área da matemática. Então, na verdade, eu fiz o mestrado aqui na Unicinos também, né? Mas eu fiz o mestrado numa linha que se chamava em Geologia Sedimentar, na linha de pesquisa Recursos Minerais e Meio Ambiente, que é uma linha que hoje não existe mais. Então, quando eu estava desenvolvendo o meu trabalho de mestrado nessa linha, eu fiz algumas disciplinas da geologia sedimentar, que seria de outras linhas de pesquisa, né, dentro do mesmo programa, e me apaixonei pela área, né? Adorei assim a geologia sedimentar e vi que era com isso que eu queria trabalhar no futuro. Então, o professor Ernesto Lavina me convidou para fazer doutorado e ele sugeriu o tema, né? É claro que no início eu não entendia completamente, né, tudo aquilo que eu ia precisar fazer, mas ao longo assim dos 4 anos de doutorado tudo foi clareando, né, e eu fui conseguindo então dar um foco assim bem específico para o tema do doutorado. Você comentou, professora, que chamou a atenção muito essa questão nas disciplinas sobre geologia sedimentar, mas o que mais chamava a sua atenção? A geologia sedimentar assim ela é encantadora, né, porque a gente consegue entender um pouco de como foi o passado da Terra. Então, quando a gente olha um registro sedimentar, a gente consegue ter uma ideia de quais foram os processos, né, e em que ambientes deposicionais aquelas rochas se formaram. Então, a gente consegue voltar no passado e entender um pouco do clima, né, da paleogeografia, dos eventos que ocorreram naquela época. Então, acho que isso realmente é encantador. É digamos assim, é um outro mundo, né, é um mundo do passado. Certo, com o projeto definido, então, já dentro do programa de pós-graduação para fazer o doutorado, como é que foi esse desafio, então, até para encontrar autores, para encontrar referências, para poder desenvolver a pesquisa? Eu trabalhei com uma unidade litoestratigráfica da Bacia do Paraná, que é uma unidade que aqui na Unicinos ela já foi bastante estudada até. Já tiveram vários trabalhos de mestrado, né, até de doutorado, então é um tema assim, de estudo que já foi bastante desenvolvido. Só que a nossa ideia era avançar um pouco mais e quantificar todos esses elementos, né, quantificar os processos e entender como teria sido a deposição naquela época. Então, a busca assim, por referências ela não foi muito fácil, né? Já tem bastante trabalhos, né, dentro dessa linha da modelagem estratigráfica também, dessa quantificação dos processos, mas não é uma bibliografia em abundância, né? Então, realmente eu tive que ler muito material de trabalhos de outros lugares, de outros países, né? A maior parte da referência realmente é em inglês, mas no final deu tudo certo. Ao mesmo tempo que tem essa dificuldade por não encontrar tantos autores, também é um estímulo pela importância que a pesquisa tem, então, para poder oferecer para futuras referências aí como estudo. Exatamente. E assim, para mim, sempre o que... eu tenho muito interesse por questões desafiadoras, né? Então, tudo que for desafiador, eu vou trabalhar, vou me focar e vou tentar resolver aquilo, né? Então, eu acho que como o tema da minha tese era bem desafiador, eu não tinha uma experiência muito grande na área de geologia,
Então, tudo aquilo para mim era muito novo, né? Eu tive que estudar e entender várias áreas dentro da geologia, como um todo, assim, né? Trabalhei com geocronologia, com análise de subsidência, com sedimentologia e estratigrafia. Então, foram vários temas, né, que eu tive que abordar ao longo desses 4 anos. E a maior parte deles era novidade para mim. Claro, e o projeto de ingresso ao programa de pós-graduação se manteve. Você trabalhou o mesmo projeto, enfim, ou foi fazendo ajustes? Como é que funcionou durante o processo? Sim, então, geralmente, quando a gente tem uma proposta, né, para fazer um projeto de pesquisa, nem sempre ela é totalmente clara, né? E na medida com que a pesquisa vai avançando, a gente consegue e talvez fazendo algumas pequenas adaptações, né, acrescentando algumas coisas, mas digamos assim que o objetivo principal se manteve ao longo de todo o trabalho. Certo, você comentou também essa referência que você buscou, enfim, de artigos, de trabalhos. Existem alguns específicos para comentar ou você não usou nenhum especificamente? Você teve aí um vasto plantel, digamos assim, para poder pesquisar, para poder consultar realmente? Então, eu acho que o referencial básico foram justamente os trabalhos que já tinham sido desenvolvidos na mesma área, né? E a minha área de estudo, então, é uma área de interesse econômico, porque tem jazidas carboníferas, né? O carvão, que atualmente é minerado, ele está dentro do contexto da formação Rio Bonito. Então, digamos assim que, com relação à sucessão sedimentar, tem bastante dados. Agora, o que eu realmente queria fazer, que era tentar quantificar os fatores que influenciaram na deposição, e tentar simular o preenchimento sedimentar, isso sim, daí eu tive que pesquisar bastante. Não recordo assim de nenhuma bibliografia específica, mas com certeza foram muitas, né? Eu li muitos artigos, livros também básicos, né? Teses de doutorado de outros lugares que fizeram trabalhos semelhantes em outras áreas. Então, todos esses referenciais foram muito importantes. Nesse início do percurso, como é que estava a tua trajetória profissional? Você estava atuando onde? Conta pra gente. Então, quando eu finalizei o mestrado, né, que foi em 2004, em janeiro de 2004, logo após eu participei de um processo seletivo para a docência na Universidade de Caxias do Sul. Então, quando eu comecei o doutorado, nesse mesmo ano, eu também comecei a lecionar, né? Comecei a dar aulas na graduação em Caxias. Então, o início, assim, do doutorado foi um pouco conturbado, né? Eu tinha que me dividir, assim, em 2 atividades, né? Uma que era o doutorado, totalmente novo para mim, né? Um tema desafiador. E outro que era dar aulas, que também era totalmente novo para mim. Eu nunca tinha tido essa experiência, então eu tive que me dividir nesses 2 momentos em temas completamente diferentes, né? Porque as aulas eram para engenharia ambiental, né? Já que eu era formada em engenharia ambiental, e o tema então era relacionado à geologia sedimentar, né? Então era bem complicado, assim, eu tinha que de manhã trabalhar numa coisa, de tarde trabalhar em outra, e isso foi ao longo de 2 anos, assim, do doutorado, eu me dividia nessas 2 atividades. Certo, a gente vai querer saber mais, então, sobre o desenvolvimento da pesquisa. O Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.